Senhor presidente, todos que nos acompanham agora pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, eu venho à tribuna nesse momento para falar do assunto do dia e dos últimos dias, que é exatamente a questão dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel no nosso país. O Brasil tem vivido um dilema, uma crise financeira que parece não ter fim. Todos estamos preocupados com os rumos que nossa economia vem tomando nos últimos tempos. Boa parte dos trabalhadores brasileiros, atualmente, mal consegue se manter, mal conseguem pagar suas contas e proporcionar uma vida digna à sua família. Isso sem falar na alta do desemprego que estamos passando. O índice de desemprego no Brasil atingiu 13,1% no trimestre encerrado em março de 2018. É o maior nível desde maio do ano passado. Isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas no nosso país. É um número preocupante, mas se não bastasse esse problema, agora estamos presenciando uma verdadeira farra do aumento e no aumento do preço da gasolina e do diesel no Brasil. Em algumas regiões do país, inclusive no Rio de Janeiro, o preço da gasolina chegou a R$ 5,00 o litro. No período de 15 dias, a gasolina sofreu um aumento 11 vezes. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente. Na semana passada, foram 5 reajustes diários seguidos. No acumulado, somente na semana passada, a alta chegou a 6,98% nos preços da gasolina e 5,98% no diesel. A Petrobras justifica os reajustes diários, afirmando que os combustíveis e derivados de petróleo são commodities e que os preços estão atrelados aos mercados internacionais. Então, com isso, tivemos aí o movimento dos caminhoneiros, um movimento contra essa alta no diesel, e vale aqui lembrar que no Brasil, além do caminhoneiro enfrentar o preço do combustível, agora do diesel, o caminhoneiro ainda enfrenta estradas em má condições e, além disso, os pedágios. Na verdade, o Brasil tem no quilômetro rodado, um dos maiores do mundo. Esse é o problema. Então, fora o combustível alto, fora as estradas ruins, ainda tem o quilômetro rodado, um dos mais caros, se não o mais caro do mundo. Mas não há uma justificativa plausível. Não é admissível que um dos maiores produtores de petróleo no mundo cobre tão alto por um litro de gasolina. O valor praticado no Brasil é um dos recordistas no mercado mundial. De acordo com dados da empresa de consultoria AI Inc., o preço nos postos aqui no Brasil é o segundo mais caro entre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo. A gasolina brasileira só perde para a da Noruega, onde o preço é ainda mais salgado, chegando a quase $1,90 o litro. Mas devemos lembrar aqui também, claro, que o poder aquisitivo na Noruega é totalmente diferente do nosso poder aquisitivo. $1,90 o litro, $1,90 o litro, arredondando, aí daria um pouco mais de R$7 no nosso preço. Mas, repito, claro que o poder aquisitivo lá na Noruega é diferente do nosso poder aquisitivo no Brasil. Mas eu lia e ouvi outros senadores falando, realmente é complicado. O senador Pedro Chaves, nosso companheiro do PRB, é complicado porque 55% do valor da gasolina fica com a Petrobras, 34% ou 35% fica com o governo. Então, nós temos aí 85% só na questão tributo e Petrobras.
Então, realmente, fica muito difícil a situação. A gasolina brasileira, como nós falamos, só perde para a Noruega. Agora, o dado que mais chama a atenção, quando se compara o preço praticado nos postos daqui ao que vigora na Venezuela, por exemplo, o nosso vizinho sul-americano não é exemplo para tudo, né? Pelo contrário, temos muitas restrições, e eu particularmente tenho, mas chega lá a $0,01 a gasolina. Quer dizer, com esse $0,01 é possível comprar 1 litro de gasolina na Venezuela. Mas o caso na Venezuela é extremo. Mas em outros países, o valor de 1 litro de gasolina também é inferior ao encontrado no Brasil. No caso dos Estados Unidos, é possível encher um tanque de um carro popular com 40 litros de gasolina com $24,80, ou seja, algo em torno de R$81, mais ou menos. Aqui no Brasil, seriam necessários R$176, com a gasolina a 4 e pouco. Como de matemática eu sou um pouco rápido, a R$5 ficaria R$200 para encher um tanque, certo? Então, bem maior do que nos Estados Unidos, com R$81 de média. Segundo especialistas, a alta tributação que está inserida no valor da gasolina no Brasil é o principal motivo que leva o país a ser um dos mais caros do mundo quando o assunto é encher o tanque. Ainda estamos sujeitos à interferência do câmbio no preço da gasolina. Isso acontece porque desde 2011 o país voltou a consumir mais do que produz e aumentou a quantidade de gasolina que importa do exterior, que é paga em dólares. Tudo isso pela falta de planejamento. O país não investe em refino. Durante 30 anos, o Brasil não construiu uma única refinaria. Depois de Henrique Lage, em São Paulo, em 1980, uma nova refinaria só foi surgir no país em 2009, a Clara Camarão do Rio Grande do Norte. A última refinaria de grande porte construída no Brasil, com 100 mil barris por dia, foi a Abreu Lima, em Pernambuco. Antes disso, a refinaria com processamento de mais de 100 mil barris, inaugurada, foi a do Vale do Paraíba, em São Paulo, em 1980, com 250 barris por dia. Não é admissível que isso aconteça. Não é justo com o brasileiro, que já tem passado por tantas dificuldades. Precisamos de respostas e explicações para essa alta absurda da gasolina no Brasil. Outro ponto que precisa ser discutido é a regra tributária de cobrança do ICMS na origem para todos os produtos, exceto sobre operações que destinem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados, e a energia elétrica, onde a cobrança ocorre no destino. Essa regra beneficia diretamente o consumidor na cobrança do ICMS do petróleo, em detrimento dos estados produtores, como o Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo e gás em solo brasileiro. O Rio de Janeiro foi muito prejudicado com essa regra. Meu objetivo agora é trabalhar para alterar a forma como o ICMS incide sobre a cadeia de petróleo e gás no Brasil. A ideia é fazer com que o setor de petróleo e gás seja tributado como os outros setores, na origem e não no destino final. E eu falo agora diretamente ao nosso povo do estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro, o fato do ICMS ser deferido na ponta faz com que o Rio, o senador Collor de Mello, prazer em vê-lo mais uma vez, faz com que o Rio de Janeiro tenha uma perda anual de cerca de 10 bilhões de reais. Quer dizer, o Rio de Janeiro, com toda a sua crise, com todos os seus problemas, na questão do ICMS, aonde o petróleo e derivados são cobrados no destino e não na origem, o Rio de Janeiro perde 10 bilhões de reais ano. Uma lei criada em 1980, a famosa lei do petróleo. Inclusive, eu estou querendo entender qual é a justificativa desse projeto. Claro que o Rio de Janeiro vai perdendo voto para 26 estados interessados, mas por que só o petróleo? Porque só os derivados de petróleo
o ICMS é cobrado no destino e não na origem, aonde ele é produzido. E o Rio de Janeiro é o maior prejudicado. Nós somos uma federação, somos uma república federativa, somos irmãos, mas o Rio de Janeiro sofreu um golpe duro dos irmãos brasileiros. Então, eu quero rediscutir esse assunto, para que o ICMS ele possa ser cobrado exatamente na origem, para que o Rio de Janeiro possa ter, pelo menos nesse momento, ter a sua situação melhorada. De 1980 para cá, já são quantos anos? São 38 anos. Então, são 38 anos que o Rio de Janeiro pede receita no ICMS, porque ele é cobrado no destino e não na origem. Sem dúvidas, o maior beneficiado disso é São Paulo, que é o maior consumidor de combustível e derivados no nosso país. Então, é um assunto que nós precisamos discutir. Eu vou concluir mais um minuto, já peço a tolerância, senhor presidente. Então, nesse caso, o Rio, ele é injustiçado. E eu, como senador do Rio de Janeiro, defensor do meu estado do Rio de Janeiro, eu tenho que levantar a minha voz aqui. Eu sou a voz do Rio de Janeiro no Senado Federal. Então, eu tenho que levantar a voz porque precisamos distribuir melhor o ICMS na cadeia do petróleo e dos refinados também. Então, o ICMS, em vez de ser um imposto na circulação, tem que ser de consumo, porque o petróleo é diferente de todos os outros setores. Então, fica aqui o nosso pensamento, Rio de Janeiro e Brasil, estaremos aqui realmente registrando. Então, não podemos aceitar como está a situação em relação à gasolina e, no nosso caso do Rio de Janeiro, o ICMS ser cobrado só no destino e não na origem. Obrigado, senhor presidente.